Já alguma vez se levantou da cama de manhã e sentiu uma rigidez que não existia antes? Ou talvez tenha ouvido um estalo preocupante no joelho ao subir as escadas? São pequenos sinais que muitas vezes ignoramos, atribuindo-os simplesmente ao passar dos anos. Mas e se eu lhe dissesse que o seu pequeno almoço, a refeição que dá início ao seu dia, pode ser a sua maior defesa, ou, sem que saiba, o seu maior inimigo na luta silenciosa contra a perda de massa óssea? A realidade dolorosa da osteoporose não é a doença em si, mas o que ela nos rouba: a confiança para caminhar num passeio irregular, a alegria de pegar nos netos ao colo, a independência de viver a vida nos nossos próprios termos. É o medo constante de uma queda, de uma fratura que pode mudar tudo para sempre. Mas existe um segredo, não numa poção mágica, mas sim nos alimentos que escolhemos para começar o nosso dia. Neste vídeo, vamos descobrir os pequenos almoços mais poderosos e deliciosos para combater a osteoporose e fortalecer os seus ossos a partir de dentro. E fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é algo que muitos de nós até já comemos, mas da forma errada, e a maneira correta pode surpreendê-lo e transformar a sua saúde óssea. Vamos então começar a construir o nosso pequeno almoço fortaleza. E o primeiro alicerce, o mais fundamental, é algo que muitos de nós já temos no frigorífico: os lacticínios, mas não de qualquer maneira. Falo do iogurte natural, do queijo fresco, do leite. Pense nos seus ossos como uma parede. O cálcio é o tijolo, o material de construção essencial. Sem cálcio suficiente, a parede fica fraca, porosa e com risco de ruir ao mínimo abanão. Com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a absorver o cálcio dos alimentos, e se não o repusermos constantemente, o corpo vai buscá-lo onde ele está armazenado, nos nossos próprios ossos, enfraquecendo-os dia após dia. É aqui que um bom iogurte natural entra em cena. Mas atenção, estou a falar do iogurte natural, sem açúcares adicionados. Aqueles iogurtes com sabores à fruta, por muito tentadores que sejam, estão muitas vezes carregados de açúcar, que é um grande inimigo da saúde óssea, pois promove a inflamação e pode dificultar a absorção de cálcio. Em vez disso, escolha um iogurte natural simples ou, se quiser um pouco mais de proteína, um iogurte grego. A proteína é igualmente crucial, pois forma a matriz de colagênio dentro dos ossos, a estrutura onde os minerais se fixam. Um osso não é só cálcio, é uma estrutura viva de proteína e minerais. Para dar sabor ao seu iogurte, junte um punhado de frutos vermelhos, ricos em antioxidantes, ou pique uma banana, que lhe dará potássio, outro mineral importante para neutralizar ácidos no corpo que podem extrair cálcio dos ossos. E se gostar de uma textura crocante, adicione umas nozes ou amêndoas, sobre as quais falaremos mais à frente. Outra estrela do pequeno almoço português é o nosso maravilhoso queijo fresco, ou o requeijão. Uma fatia de pão de mistura ou de sementes, ligeiramente torrado, com uma camada generosa de queijo fresco por cima, talvez com uma pitada de orégãos ou um fio de azeite, não é apenas um prazer. É um verdadeiro tratamento para os seus ossos. É uma forma deliciosa de obter cálcio e proteína logo pela manhã. E claro, o leite. Seja num galão, numa meia de leite, ou usado para fazer umas papas de aveia cremosas, o leite continua a ser uma fonte excelente e acessível de cálcio. Mas aqui há um pormenor muito importante: a vitamina D. A vitamina D é a chave que abre a porta para o cálcio entrar nos ossos. Pode consumir todo o cálcio do mundo, mas sem vitamina D suficiente, a maior parte dele não será aproveitada. A melhor fonte de vitamina D é o sol, mas em Portugal, especialmente fora do verão, ou se passarmos muito tempo em casa, podemos ter carência. Por isso, é importante procurar leites e bebidas vegetais, como de soja ou amêndoa, que sejam enriquecidos com vitamina D. Verifique sempre o rótulo. Agora, passando para o nosso segundo elemento, algo que pode parecer estranho ao pequeno almoço, mas que faz toda a diferença: os vegetais de folha escura. Falo dos espinafres, da couve galega, dos agriões.
Sei que estamos mais habituados a vê-los na sopa ou como acompanhamento ao almoço, mas os seus benefícios são demasiado grandes para os limitarmos a uma só refeição. Estes vegetais são os reis da vitamina K. Se a vitamina D é a chave que deixa o cálcio entrar nos ossos, a vitamina K é o GPS que diz ao cálcio para onde ir. Ajuda a ativar proteínas que integram o cálcio na matriz óssea, garantindo que ele fortalece o seu esqueleto em vez de se depositar nas artérias, onde poderia causar problemas. Então, como podemos incluí-los de manhã? É mais fácil do que parece. Uma das formas mais simples é num batido. Junte no liquidificador uma banana, um pouco de iogurte ou leite, talvez uma colher de aveia e um bom punhado de espinafres frescos. Prometo que o sabor doce da fruta vai dominar, e mal dará pela presença dos espinafres, mas os seus ossos vão sentir a diferença. Outra opção fantástica é nos ovos. Faça uns ovos mexidos e, no último minuto, junte um punhado de espinafres ou couve galega muito fininha. Eles murcham rapidamente e adicionam uma dose incrível de nutrientes e uma cor bonita ao seu prato. Lembro-me de uma vizinha minha, a D. Laurinda, que já passou dos 80 e tem uma energia contagiante. O segredo dela, dizia-me ela um dia, era a sua omelete verde matinal. Juntava sempre umas folhas da sua horta, fossem elas quais fossem. Ela não sabia explicar a ciência por trás da vitamina K, mas sabia, por experiência, que aquilo lhe dava força. Combinar o cálcio dos lacticínios com a vitamina K dos verdes é criar uma sinergia poderosa que trabalha a dobrar para proteger a sua estrutura óssea. Agora que já estabelecemos uma base sólida com o cálcio, a vitamina D e a vitamina K, vamos adicionar mais alguns elementos cruciais que funcionam como o cimento que une tudo: as sementes e os frutos secos. Muitas vezes olhamos para eles como um pequeno petisco, mas na verdade são autênticas potências nutricionais compactadas. Vamos falar, por exemplo, das sementes de chia e de linhaça. 1 ou 2 colheres de sopa destas pequenas sementes no seu iogurte, nas papas de aveia ou até mesmo num batido podem fazer uma diferença notável. Elas são fontes vegetais fantásticas de cálcio, mas o seu superpoder reside noutros minerais: o magnésio e o fósforo. Pense novamente na parede dos seus ossos. Se o cálcio são os tijolos, o magnésio e o fósforo são a argamassa que os mantém unidos e estáveis. Cerca de 60% do magnésio do nosso corpo está nos ossos, e ele é vital para converter a vitamina D na sua forma ativa, aquela que realmente ajuda a absorver o cálcio. Sem magnésio suficiente, todo o processo fica comprometido. As sementes de linhaça, que devem ser consumidas moídas para que o corpo consiga absorver os seus nutrientes, e as sementes de chia, que formam um gel quando misturadas com líquido, são também ricas em ômega 3, um tipo de gordura saudável com propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica no corpo pode acelerar a perda óssea. Por isso, ao incluir estes alimentos, não só está a fornecer matéria-prima para os ossos, como também está a criar um ambiente no seu corpo que protege a estrutura óssea existente. E depois temos os frutos secos, como as amêndoas. As amêndoas são uma das melhores fontes de cálcio entre os frutos secos, além de serem ricas em magnésio e proteína. Um pequeno punhado de amêndoas, cerca de 10 a 12, ao lado do seu pequeno almoço, ou uma colher de manteiga de amêndoa sem açúcar barrada no pão, é uma adição inteligente e saborosa. As nozes também são excelentes, especialmente pela sua riqueza em ômega 3. O segredo é a variedade e a moderação. Não precisa de comer uma grande quantidade. Um pequeno punhado por dia é suficiente para colher os benefícios sem adicionar demasiadas calorias. E agora, vamos falar sobre algo que é absolutamente essencial e muitas vezes subestimado na saúde óssea: a proteína. Já mencionei que a proteína forma a estrutura de colagênio dos ossos, mas a sua importância vai mais além. A proteína é o principal componente dos nossos músculos. Músculos fortes significam um melhor suporte para o nosso esqueleto, melhor equilíbrio e, crucialmente, um menor risco de quedas. Uma queda, para quem tem ossos frágeis, pode ser catastrófica.
Portanto, fortalecer os músculos é uma estratégia de defesa direta para proteger os ossos. Uma das melhores e mais simples fontes de proteína para o pequeno almoço são os ovos. Um ovo cozido, escalfado ou mexido é uma forma perfeita de começar o dia. A gema do ovo é também uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, o que o torna um alimento duplamente benéfico. Não tenha medo do colesterol dos ovos. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não afeta negativamente os níveis de colesterol no sangue, e os seus benefícios superam largamente quaisquer preocupações antigas. Agora, vou sugerir algo que pode parecer um pouco fora do comum para alguns, mas que é um verdadeiro tesouro nutricional, muito nosso, muito português. Falo do peixe gordo, como a sardinha ou a cavala. Sim, ao pequeno almoço. Pense nisto: uma pequena tosta de pão de centeio com umas sardinhas de lata de boa qualidade em azeite. É rápido, fácil e é uma bomba nutricional para os seus ossos. As sardinhas fornecem proteína de alta qualidade para os músculos, ômega 3 para combater a inflamação. E o mais incrível é que, ao comermos as pequenas espinhas moles, estamos a ingerir uma forma de cálcio altamente absorvível. Além disso, a sardinha é uma excelente fonte de vitamina D. É como se a natureza tivesse desenhado o alimento perfeito para a saúde óssea. Sei que pode não ser para todos os dias, mas experimente 1 ou 2 vezes por semana. Pode ser uma forma poderosa de variar e de dar ao seu corpo um conjunto de nutrientes que trabalham em perfeita harmonia para manter os seus ossos fortes e resilientes. Já vimos a importância de uma base sólida com cálcio e vitaminas, e como as sementes, os frutos secos e a proteína vêm reforçar essa estrutura. Mas agora, chegamos àquela surpresa que lhe prometi no início, um alimento humilde, que talvez até tenha na sua despensa, mas cujo poder para os ossos é verdadeiramente espantoso. Falo das ameixas secas. Sim, as simples ameixas secas. Durante anos foram conhecidas principalmente pela sua ajuda ao sistema digestivo, mas estudos científicos mais recentes revelaram um benefício incrível para a saúde óssea. Pesquisas demonstraram que comer apenas 5 a 6 ameixas secas por dia pode ajudar a prevenir e até a reverter a perda óssea em mulheres na pós-menopausa. Parece bom demais para ser verdade, mas a ciência explica por quê. As ameixas secas contêm uma combinação única de vitaminas e minerais, incluindo vitamina K e potássio, mas também compostos bioativos, como os polifenóis, que parecem ter um efeito direto nas células ósseas. Eles funcionam de 2 maneiras. Ajudam a diminuir a atividade das células que decompõem o osso, os osteoclastos, e, ao mesmo tempo, aumentam a atividade das células que constroem novo osso, os osteoblastos. É um efeito duplo notável. É como ter uma equipa a reparar a sua parede de ossos enquanto outra impede que ela se desgaste. E a melhor parte é que é tão fácil de as incluir. Pode comê-las como estão, enquanto bebe o seu café. Pode picá-las e adicioná-las às suas papas de aveia ou ao seu iogurte, dando um toque de doçura natural. Pode até usá-las para fazer uma compota caseira sem açúcar para barrar no pão. É uma pequena mudança com um potencial de retorno gigantesco para a sua saúde a longo prazo. E para potenciar o efeito de todos os alimentos que mencionamos, há um último nutriente que atua como o mestre de obras, a vitamina C. Associamos a vitamina C a gripes e constipações, mas a sua função na saúde óssea é fundamental. A vitamina C é essencial para a produção de colagênio. Lembre-se, o colagênio é a proteína que forma a matriz flexível do osso, a rede onde os minerais como o cálcio se depositam. Sem uma matriz de colagênio forte, os ossos podem tornar-se não apenas porosos, mas também quebradiços. É o colagênio que dá aos ossos alguma flexibilidade para resistir a impactos. Felizmente, obter vitamina C ao pequeno almoço é a coisa mais fácil e deliciosa do mundo. Uma laranja, um kiwi, que tem ainda mais vitamina C que uma laranja, um punhado de morangos ou framboesas, ou até mesmo umas rodelas de pimento vermelho nos seus ovos mexidos. Estes alimentos não só adicionam cor, sabor e frescura à sua refeição matinal, como também garantem que o seu corpo tenha a matéria-prima necessária
para construir e manter essa estrutura de colagênio vital. Então, como vimos, criar um pequeno almoço que fortalece os ossos não é sobre dietas restritivas ou ingredientes complicados. É sobre fazer combinações inteligentes. É juntar o iogurte rico em cálcio com as ameixas secas que protegem os ossos, as sementes de chia ricas em magnésio e o kiwi cheio de vitamina C. É preparar uns ovos ricos em proteína e vitamina D com um punhado de espinafres carregados de vitamina K. Cada componente apoia o outro. Lembre-se, cada pequena escolha que faz de manhã é um investimento na sua saúde futura. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece por adicionar uma destas sugestões ao seu pequeno almoço de amanhã. Talvez umas sementes no iogurte ou uma laranja como sobremesa. O importante é começar. Cuidar dos seus ossos é um dos maiores atos de amor próprio que pode praticar. Garante-lhe a liberdade de movimento, a independência para continuar a fazer as coisas que ama e a confiança para viver a vida em pleno, sem medo. Agora quero muito ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina matinal? Ou talvez tenha uma receita especial de pequeno almoço que queira partilhar conosco? Por favor, deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Ler as vossas partilhas é a melhor parte de fazer estes vídeos. Se achou esta informação útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver com mais saúde e vitalidade. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a ativar o sino de notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver melhor e mais feliz em qualquer idade. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Lembre-se sempre, o poder de transformar a sua saúde está, muitas vezes, nas pequenas escolhas do dia a dia. Comece pelo pequeno almoço. Um grande abraço e até breve.